Boa noite, pessoal. Sextou. Estamos aqui na quarta live da série Marcos do Envelhecimento. E hoje a gente vai fazer uma entrevista com o urologista Dr. Walter Pinto, também meu colega de residência no IANSP. E, bom, para quem não me conhece, eu sou a doutora Poliana, eu sou geriatra de formação. Eu fiz residência de clínica médica, depois de geriatria. Já trabalhei em vários planos de saúde, mas hoje eu resolvi criar esse programa, na verdade, essa série de vídeos falando sobre o que é importante, o que é normal do envelhecimento e o que não é. E aí, por conta disso, eu chamei vários médicos e especialistas para eles falarem um pouquinho da prática, né, do dia a dia do consultório, para ensinar as pessoas a como se preparar para envelhecer bem, mantendo virilidade, vitalidade e desmistificar, né, aquele erro que é o pensamento das pessoas que envelhecer tem que ser necessariamente sofrido e bastante doloroso. Então vamos lá. Oi, pessoal, Renato, Thiago, Iven. Iven era fisioterapeuta lá do IANSP. Beijo, meu querido, tá fazendo sucesso, não? Oi, Walter. Tudo Oi, bom? boa noite. Tudo bem, Poliana? Como é que Tudo você bom? tá? Eu tô ótima. E é a primeira live do Walter, para quem não sabe, tá? É, Tem que se acostumar, não tem como, né? Essa tecnologia é, chegou para pelo ficar. jeito vai mudando, né? Então vamos chamar a galera que a gente conhece para poder participar e se mostrar, porque a gente às vezes vê profissionais que, bom, enfim, deixa pra lá. Não tem tanta especialização assim, mas se divulgam muito. E a galera que tá lá no batente mesmo, se especializando, estudando, às vezes não tem tempo de se mostrar. Se apresenta Sim, aí pra galera, quem não te conhece, saber quem que tá você bom. é, qual é o perfil de paciente que você costuma atender. Sim, meu nome é Walter Pinto da Silva Filho, sou urologista, sou formado por urologia na UERJ, né? Eu fiz a cirurgia geral com a Poliana no IANSP, né? Enquanto ela fazia clínica, eu fazia cirurgia geral. Hoje eu curso o mestrado de farmacologia na Unicamp, com foco aí nos distúrbios sexuais. Atendo aqui em São Paulo em consultório particular, que inclusive tem obras e em breve vou divulgar aí o endereço, contato, etc. Na rede Doston Luiz e no Hospital Dom Alvarenga. Os pacientes que procuram urologista geral, em média são homens acima dos 50 anos, né? Claro que tem as exceções, pacientes mais jovens, mas a maioria homens acima dos 50 anos, mulheres também com distúrbios miccionais aí, mas acaba sendo o foco aí mais, né, que acaba juntando muito com o paciente mais do geriatra também, mais masculino do geriatra, né? Sim. Então, o perfil de paciente é mais relacionado a queixas urinárias e disfunção sexual. Seria isso? O que mais Não, procura, assim, no seu dia a dia? O o que paciente, mais quando vem, procura procura com qual sintoma, assim, com qual queixa principalmente? o que mais procura é a rotina urológica ali, que seria o paciente que procura muitas vezes por ver indicações de televisão, ou então a própria família, que procura o urologista como primeiro contato com a medicina, com o atendimento masculino, né? Acaba que o enfoque é câncer de próstata, distúrbios sexuais e distúrbios miccionais. Acaba que o distúrbio sexual é bastante frequente, né? Tem muitos distúrbios sexuais. O homem tem uma certa dificuldade de abordar isso no começo, mas é algo bastante frequente e que cada vez mais vem ficando mais fácil e mais simples de abordar. Mas só destrinche um pouquinho melhor, porque às vezes a gente fala assim, disfunção sexual, mas tipo, na cabeça do paciente Sim, seria o quê? Disfunção erétil, a falta seria impotência, né? A impotência, problemas de ejaculação, seja ejaculação rápida ou retardada ou demorada, né? E a perda de libido, né? O desejo sexual aí no dia a dia. É basicamente isso, aí cada um tem as suas pormenoridades aí, mas é basicamente isso. Principal impotência, né? e impotência. E aí, a impotência é normal do envelhecimento? Tipo assim, o que a gente pode considerar normal e anormal do envelhecimento em si? Tá. A potência,
a ereção do homem, ela é mediada, é bastante mediada pela testosterona, né? Pelo nível de testosterona do homem, juntamente com a sua saúde geral, com as comorbidades do paciente, o paciente que é saudável, que pratica atividade física, ele vai ter menos isso. Mas é natural do envelhecimento que o homem tenha uma ereção mais fraca ao longo do tempo, né? Principalmente depois dos 80 anos. E isso a gente tenta relacionar muito com a testosterona do paciente, com o nível de testosterona do paciente, né? Aham. Que Então, assim, só pode uma falar. vez, quando a gente estava conversando para tentar discutir o assunto da live, daí você me explicou, porque é errado o termo andropausa, né? Porque não é igual a Sim, mulher. Mas por que que seria assim? Então, na verdade, esse andropausa não existe, porque não é igual para todo mundo, correto? Tipo, não, não da existe. mulher é normal você ter uma baixa de estrogênio e isso acontece para todas elas. Faz parte do processo fisiológico do envelhecimento. E já no homem, não é Sim, necessariamente. não. O que está errado, na verdade, aí o termo andropausa, se você correlacionar ele com a menopausa, ele não faz sentido, porque a menopausa na mulher seria a interrupção dos ciclos fisiológicos aí reprodutivos, mais especificamente, né? O homem não tem essa interrupção do ciclo reprodutivo, ele tem uma baixa, uma queda linear, gradativa da testosterona ao longo dos anos, aí mais ou menos em cerca de 1% ao ano, da testosterona total, mas de fato ele não, um paciente rígido, um paciente saudável, sem outras condições de doença, aí, ele tem uma capacidade reprodutiva normal aí ao longo da sua vida. Na mulher não, a menopausa, meno é de mês, né, pausa é parada. Então, mês é por causa do ciclo reprodutivo que é mensal da mulher, então ela para de ter esse ciclo reprodutivo por volta dos 50 anos aí, mais ou menos, né? No homem não tem isso. Ele tem uma diminuição da testosterona que tem os seus sintomas associados. Mas desde que você faça um segmento, assim, um planejamento, não vai repercutir tão negativamente na qualidade de vida daquele paciente, certo? Não, com certeza. Não é um paciente que tem um distúrbio sexual, seja um problema de ereção, um problema ejaculatório, um problema de libido, você não pode ver ele como uma coisa engessada, como, vamos ver só a testosterona aqui, deve ser isso. Não. O paciente, um paciente que foi saudável ao longo da vida, que praticou atividade física, que tenha, não é obeso, que tenha, não tem diabetes ou tenha sua diabetes controlada, ele, com certeza, ele vai sentir muito menos isso daí, porque é multifatorial. São várias coisas que vão influenciar no Então, resultado final dessa situação. focando no hipogonadismo, né, que é realmente a baixa dessa testosterona, que, como você explicou, tem essa redução aí de 1% ao ano, que você falou? Mais ou menos isso. Né? Testosterona total 1% ao ano, Isso. principalmente depois dos 80. Quais seriam, então, os principais sintomas da deficiência hormonal? Tipo, para a Tá. galera pensar assim, será que eu tô com baixa? Tipo, quando que ele pode querer relacionar, assim, quais são os principais sintomas relacionados à baixa do hormônio, entendeu? Tá. Os principais sintomas da queda da testosterona e relatados são os relacionados à parte sexual mesmo, que são a dificuldade, a diminuição das ereções matinais, a perda da libido, diminuição da libido, né? Uhum. É, e também distúrbio de sono, tá? Tem alguns lugares que falam a respeito de diminuição da memória, diminuição de cognição, que ainda não tem muitos estudos mais aprofundados, mas também fazem parte dos sintomas gerais. E fica difícil da gente Tá? também associar somente a testosterona, né? Porque no caso eu sou Sim, geriatra, o que mais tem é sem pessoas dúvida. com queixa de esquecimento. Mas assim, então, sintomas como baixa de energia, indisposição, diminuição do desempenho no trabalho, né? E até no próprio ato Sim, sexual, tudo isso. esses aí são sintomas secundários. Os primários aí para você chamar a atenção são mais relacionados à parte sexual mesmo, Só né? mesmo. Então, diminuição da libido, diminuição da ereção, as ereções matinais também. Então, Aham, são os principais aí para pensar num déficit de testosterona. aham. E aí, então, só para a gente reforçar aquilo que o Dr. Walter já falou sobre as causas sistêmicas, né? Que a gente também precisa descartar, que também dão esses sintomas de baixa de energia, baixa de desempenho no trabalho. Às vezes não está relacionado com a testosterona em si. O cara tá lá meio depressivo ou ansioso, sobrecarregado de trabalho, ou ele tem um diabetes, uma pressão alta, como você comentou, né? Tipo, mais cedo, assim, só para organizar o pensamento assim na cabeça das pessoas.
A questão da obesidade, isso também faz diminuir a, a testosterona e vai trazer aí problemas de libido, de desejo sexual, vai atrapalhar bastante o desempenho também, né? Não é só ter o hormônio baixo, ter a testosterona Não, não. baixa. Mas Não, para você diagnosticar lá como a andropausa, né, que dizem aí, se a gente quiser fazer um termo mais correto, seria a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, seria o certinho. Mas a andropausa dá para entender também, né? uhum, Então, o diagnóstico disso daí vai ficar os sintomas, que acho que é o principal, né? O paciente ter a clínica ali, principalmente aqueles sintomas primários, né? Os sintomas mais relacionados à parte sexual, e ele ter níveis de testosterona aí comprovadamente baixos, né? uhum. Então, um paciente que, além disso, um paciente que é hipertenso, que é diabético, ele pode ter também sintomas dessa deficiência androgênica, mas não necessariamente ele vai ter a baixa testosterona, entendeu? E a falta de Então, exercício para você, influencia? do que? Do exercício físico? É. Sim, também. É um paciente que, com as comorbidades, aí, um paciente sedentário, ou um paciente obeso, ou um paciente com síndrome metabólica, também vai influenciar para ele ter aí uma baixa testosterona mais baixa, e, consequentemente, aí, sintomas dessa síndrome, né? Dessa parte sexual, principalmente, que a gente está comentando. E aí, quando que você indica a reposição hormonal para esses homens? Então, quando fecha esses dois lados aí, né? O paciente que tem as queixas clínicas, né? E tenha também o nível da testosterona no sangue ali baixo, né? Claro, comprovando exames, né? Com 2 exames comprovados, de preferência a testosterona dosada matinal, num período específico, de 7 a 11 da manhã seria o ideal. Então, você fechou o diagnóstico disso, você está autorizado a tratar. Claro, tem as suas contraindicações, né, que tem que ficar muito atento, não é qualquer paciente que você pode iniciar um tratamento desse. Quais seriam essas E contraindicações, principalmente, assim? tá, as contraindicações são até bem relacionadas com a parte da urologia, né? Porque acaba sendo, por exemplo, o câncer de próstata em atividade, né? O câncer de mama em atividade também, que apesar de não ser tão comum no homem, também existe, né? Então, Uhum. o câncer de mama e o de próstata, só que em atividade. Um paciente que eventualmente teve um câncer de próstata antes e foi tratado, ele está com a doença controlada, ele pode usar a reposição de testosterona para ter um benefício na qualidade de vida. Agora, o câncer em atividade ou não tratado, ou um câncer de alto risco para metástase, a gente fica, seria uma contraindicação absoluta, tá? Uhum. Outras contraindicações também, um paciente que tem, aí uma contraindicação relativa que a gente vê muito na urologia também, que é um paciente que tenha sintomas miccionais aí, sintomas obstrutivos, aquele paciente que tem aquele HPB, a próstata muito grande, que tem problema para urinar, que retém urina, que às vezes tem que fazer um esforço miccional aí, esse paciente também teria uma contraindicação relativa, não é absoluta, mas é a coisa de conversar e ver o que aí, colocar na balança que vai, o risco-benefício para o paciente, né? Investigar até, né? Pelo aumento da próstata pode ser um câncer, e aí, se você não investigar direitinho, pode Sim, dar. tem que acompanhar com o PSA, né, toque retal. Então, a partir do momento que você começou também o tratamento, é importante o acompanhamento do PSA, tem uma periodicidade do PSA, periodicidade do toque retal, De quanto em quanto exames de tempo? sangue também. Se você faz a reposição hormonal para homem, Hum, né, de testosterona, de quanto em quanto tempo tem que fazer esse acompanhamento, esse preventivo, assim? tá, o acompanhamento, bom, seria inicialmente 3 meses, depois 6 meses, depois um ano. Aí, estando tudo regular, você pode passar por um acompanhamento anual. Os 3 meses e 6 meses tem o PSA, o toque retal, tá? Que vão diminuindo aí a periodicidade deles, vai aumentando a periodicidade deles, na verdade. Então, Uhum. o exame do hematócrito também, né? O sangue, quando você usa testosterona, ele tem uma possibilidade de aumentar a formação de células sanguíneas, então você pode ficar com um aumento do hematócrito, isso pode ter um aumento de risco aí de doenças cardiovasculares, tá?
Uhum. Então, também fica atento, tem um valor aí de 54 que a gente toma aí para suspender o tratamento também. E aí você manteria isso por quanto tempo, assim? Dá para tirar e depois o paciente fica bem? Ou você Olha, mantém a reposição hormonal, assim, ad eterno, assim, indeterminado? não, Quanto se o paciente está respondendo bem clinicamente, não tem nenhuma contraindicação e está sendo bem acompanhado, você não tem um limite para usar, não. Tá? para Também tirar? não tem, porque quando você tira, quando você faz a suspensão do tratamento, por um período, esse paciente ele vai ter aí a supressão, né? Ele tem, por um período, às vezes, não é um período fixo, né? Ele tem a supressão do eixo natural dele, né? Se você está dando um hormônio por fora, então ele vai parar vai suprimir esse eixo de produção normal. Então, esse paciente que você suspendeu o tratamento, ele vai diminuir a produção fisiológica de testosterona. Isso pode ser por um tempo curto, né? Ou pode ser mais prolongadamente ou até definitivo, né? Não é nada que você consiga garantir para ele, com certeza vai voltar depois. Difícil, não dá. Por exemplo, um paciente que ele é, né, previamente sedentário, aí você viu lá a testo dele baixa, aí começaram a suplementar e aí você começa a fazer um planejamento em saúde, e ele se propôs a iniciar a musculação, por exemplo, a fazer atividade física. É possível que esse estímulo pelo própria atividade física, porque falam, né, se você melhorar a musculação, você aumenta níveis de testosterona. É possível que você consiga manter assim pelo menos uma dose fisiológica quando você retira? Tipo, ou diminuir dosagem de reposição hormonal? Não, não. A musculação, ela comprovadamente, musculação, atividade física com carga, ela aumenta realmente os níveis de testosterona, isso comprovadamente, mas não é um aumento muito grande, né? Eu não lembro exatamente o valor agora, mas é um aumento pequeno, que talvez não chegue a dar uma repercussão para um paciente que tenha a testosterona a níveis baixos ou muito baixos, com sintomas desse distúrbio, ele não só fazendo a musculação, provavelmente ele vai ter uma melhora, mas não vai ser uma melhora ótima, né? Então, você não poderia diminuir a dose ou suspender, não, ele está fazendo musculação, vamos tirar Para a tentar. reposição. Por Tá. isso, né? Por isso não. E o que acontece que a gente vê muito na prática clínica, né? Muitas vezes não existe uma deficiência hormonal tão expressiva e mesmo assim as pessoas vão e fazem a reposição. Tipo, quais são os riscos de você manter uma reposição hormonal em níveis suprafisiológicos, assim, tipo, para o paciente? Existe? É, existe, né? O que a gente vê muito é você iniciar um tratamento que não tinha necessidade de ser iniciado, né? Eu falei aí o que a gente precisa ter para começar um tratamento com a reposição hormonal, que são os sintomas e a baixa hormonal. Então, um paciente que chega no seu consultório e ele não tem sintoma nenhum e você pede a testosterona, acho que você já começou errado aí o tratamento, né? Você não tinha, teoricamente, nenhuma indicação de solicitar a testosterona do paciente, porque mesmo um paciente com testosterona baixa, ele pode ter por compensações fisiológicas, sensibilidade do receptor dele, ele pode ter uma capacidade normal, né? Um paciente que não tem problemas sexuais, não tem problemas nem secundários relacionados à testosterona, e você iniciou um tratamento. Então, você iniciou esse tratamento, você está dando algo a mais aí. Então, você vai ter que se preocupar mais ainda com os efeitos colaterais e adversos desse paciente, que são aqueles que a gente comentou. Né? É, O aumento eu tô falando isso porque às vezes, como você mesmo comentou, né? São sintomas secundários da deficiência hormonal, mas eles são muito inespecíficos. Então, assim, o Sim. paciente vai no uro, aí às vezes você vê lá, tipo, pela testa, pelo hormônio, tá dentro do valor de referência. Mas como o paciente Uhum. tá ali falando que ele tá com o humor meio apático, meio indisposto, dizendo que tá com a libido baixa, tá sem energia, aí você vê que o uro vai lá e pum. Não, não o uro, né? Tipo assim, não o urologista, às vezes assim, colegas, Uhum. mas tipo, às vezes, enfim, a gente nem sabe qual é que é a especialidade, mas vai lá e faz a reposição, entendeu? Tipo, você tem visto isso na sua prática clínica? Assim, tipo, você vê grandes resultados para esses pacientes que recebem Não. reposição sem ter de fato, uma comprovação laboratorial para esse tratamento? Não, se o paciente não fecha o diagnóstico
clínico ele não tem a baixa hormonal e os sintomas típicos, ele não tem benefício em fazer essa reposição. Não tem benefício clínico. Agora, é claro, se você pegar um paciente jovem e der testosterona para ele, esse paciente vai fazer vai ter uma melhora da massa muscular, da massa magra, vai diminuir a massa gorda e ele vai se sentir melhor por vários motivos. Mas isso aí não é um tratamento, é um doping. Você está dando um tratamento, está oferecendo para o paciente algo que ele não precisa com outros intuitos, né? Então, quando você está saindo do teórico, saindo do que está escrito, do que está já conhecido, acaba se expondo a esses problemas, né? Entendi. Pensando no foco saúde, né? Às vezes, como você comentou, assim, você tem que ter o antes e o depois, meio que uma melhora. E assim, não sei na tua experiência, mas que eu já ouvi dizer que quando você repõe para pacientes que não têm esses níveis muito baixos de testosterona e tal, não existe uma grande melhora, assim, para a queixa inicial do paciente, porque o motivo pela baixa de energia, do humor, da libido, seriam outras coisas. Então, às vezes, o cara tá lá estressado, não tem uma boa noite de sono, o cara é sedentário, ele tá acima do peso, ele tem um diabetes descompensado, tem um problema de ereção por um problema vascular, né? Porque diabetes, pressão. Sim. Então, é mais, assim, nesse sentido, assim, né? Que às vezes acaba sendo confundidora, que para mim, como geriatra, eu sempre tento tirar as coisas dos pacientes, porque eu vejo muito ao contrário. O paciente já chega com uma lista gigantesca de medicação e a gente vai tirando para melhorar. E aí, quando você começa a mexer dessa forma mais global do paciente, de ir ajustando e convencendo ele, né? Motivando ele a se exercitar, a emagrecer, nem que seja 3 quilos e tudo mais. Gente, quem quiser, a gente tá meio que... Deixa eu ver aqui minhas perguntas, que eu tenho um script. Mas quem quiser fazer pergunta, a hora é agora. Aproveita o Dr. Walter que tá aí disponível pra gente. Peraí, até vou ver se eu consigo ver. Algumas pessoas já escreveram aqui. Alguns recadinhos, mensagens, enfim, não li. Vou voltar aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer a última pergunta, então, e aí eu já vou ler aqui o que o pessoal escreveu. Mas, então, resumidamente, qual seria a principal mensagem, assim, resumindo o que a gente conversou hoje, o que você deixaria para essa galera que quer envelhecer bem, que tá aí que quer fazer um planejamento em saúde, qual seria o principal cuidado, né? Pensando, assim, na saúde do homem. O principal cuidado aí é o estilo de vida, eu acho, que para tudo, né? Se você tiver um estilo de vida saudável, praticar atividade física, você se alimentar bem, claro, tudo se tiver bebida, etc., tudo com moderação, né? Uma saúde mental boa também, né? Um paciente que procura aí resolver seus problemas do dia a dia, ele com certeza é o maior investimento que ele pode fazer para o envelhecimento. Agora, o paciente que, a partir desse momento, que ele tem uma condição clínica e ele tem ali uma condição clínica diagnosticada, ele não, o médico, o próprio paciente não deve ter pudor em iniciar um tratamento. Porque é com testosterona, mas aí tem aquela história de hormônio, anabolizante, etc., não deve ter o pudor, porque isso já é amplamente estudado, é amplamente visto aí os benefícios e os riscos. Então, o paciente, uma vez que ele tenha eventualmente aí uma condição clínica que demande o tratamento, ele deve, sem pudor nenhum, iniciar o tratamento, que com certeza ele vai ter muitos benefícios. Ou seja, é um profissional bem estudado, bem qualificado para poder, em conjunto com o paciente, tomar a decisão, né? Porque Sim. desde que bem indicado vai melhorar muito a qualidade de vida. Sim. Só vou lendo aqui, o Pedro queria agradecer ao Dr. Walter, a mensagem dele, eu tô lendo, pela atenção no atendimento. Ele virou o urologista da família toda. Aí, legal. Eu tenho um Dávila aqui que tá falando que o Dr. Walter é compromissado, com ética, maravilhoso. Excelente. Obrigado aí, Parabéns pessoal. pelo ótimo atendimento. Nossa, você é muito querido nas redes. Olha só.
Obrigado aí, pessoal. Graças ao Dr. Walter, meu desempenho e vigor físico estão 100%. Esse foi o Felipe Cassal. Olha, Deixa eu ver. Bom, a um galera, abraço aí, Felipe. sendo assim, Dr. Walter tá bombando nas redes, gente. Mas se tiver. Ah, aqui uma pergunta do Guimel. Para as pessoas que são fumantes e com consumo de álcool, é normal ter a testosterona baixa? Olha, isso é um pouco controverso. Os estudos, um paciente que ele é tabagista e alcoolista, ele vai, consequentemente, ter uma condição aí mais predisposição à obesidade, a síndrome metabólica e tudo mais. Mas em estudos aí a gente vê dois estudos principais aí que mostram que o cigarro, o tabagismo foi um fator aí protetor para queda de testosterona. Isso, óbvio, são estudos feitos com uma população não muito grande, né? Uma população gigante, né? Que às vezes é difícil você reproduzir na vida real, mas a título de curiosidade, o tabagismo aí, ele não tem relação com a queda da testosterona. Tá, mas aí eu vou só dar uma acrescentada nisso, que senão você vai bugar a cabeça das pessoas. Gente, é o seguinte, Não, mas quando a não é gente bom fala fumar, de não. estudo científico, os caras fazem lá todo um programa de estatística para tentar Com isolar os certeza. demais fatores e dizer tabagismo, só ele, o fator isolado, causa ou não causa deficiência de testosterona. E esse estudo tenta mostrar aí para bugar a nossa cabeça mesmo e falar, bom, o tabagismo em si, ele sozinho não baixa testosterona, mas o grande problema é o que o Dr. Walter falou, é o estilo de vida como um todo. Estilo Então, de vida. aquela coisa, bons hábitos geram outros bons hábitos. Da mesma forma, maus hábitos também geram outros maus hábitos. Então, o cara que é o levantador de copo no bar, que tem já o tabagismo como, sei lá, ali uma válvula de escape de estresse, fuma um atrás do outro, enfim, ele tende a ter um estilo de vida em que ele acumula gordura no fígado, no subcutâneo, na parede das artérias, o que acaba principalmente comprometendo disfunção erétil, né? Porque a gente precisa ali de encher os corpos cavernosos lá para manter a ereção. Então, isso é importante falar, porque senão as pessoas já começam, não, assistir a live do Dr. Walter, falou que o tabagismo não baixa testosterona, então vai, Não, não. né? Tipo, não causa câncer de pulmão, enfim, Isso é aquela coisa. estudo, né? Vai Estudo dar. é difícil reproduzir. Exatamente. O Matheus está perguntando se a partir de que idade seria ideal procurar um urologista. Olha, para a parte da rotina urológica, pensando no câncer de próstata, aí é indicado que a partir dos 40 anos o paciente procure o urologista, mas qualquer distúrbio em relação à micção, distúrbio sexual, hoje a gente vê muito paciente jovem com dúvidas, principalmente em relação à ereção, a desempenho sexual, etc. O médico a procurar, com certeza, inicialmente é o urologista. Sim. E o geriatra, gente, não esquece do geriatra, não. No geral. Acho que é o Dr. Edson, deve ser da sua equipe, ou chefe, ou não sei, mas está dizendo que você é um grande exemplo, um profissional sério e dedicado. Aí tem... Esse é o meu R+, aí lá no Rio de Janeiro. Ah, maravilha. E tem a Rosângela que está dizendo que a doutora dela, que sou eu no caso, também é 10. Obrigada, Rô. Beijo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Gente, bom, eu finalizei as minhas perguntas. Como eu não vi mais nenhuma pergunta na live, eu vou agradecer. Se quiser, manda aí que tá em tempo. Só vou, então, tipo, agradecer a disponibilidade de ter aceitado o meu convite para participar aí da minha série Marcos do Envelhecimento. Vai rolar toda sexta, fazer um propagandinha aí para a galera engajar mais nos próximos. Toda sexta eu vou ter um especialista de uma área diferente para a gente discutir o que é normal e o que não é do envelhecimento. Para a gente ver se essa sociedade aí envelhece com mais qualidade de vida, com mudanças simples. Como o Dr. Walter falou o tempo inteiro aí, é o estilo de vida que vai realmente determinar a deficiência da testosterona, disfunção erétil, enfim. E tudo isso faz parte do bem-estar, né? Então, quanto antes a gente começar, melhor a gente chegar lá. Certo? Você queria complementar alguma coisa? Queria agradecer a você aí pela oportunidade de esclarecer esse tema aí que é tão batido no dia a dia, mas causa ainda constrangimento para o homem, causa dúvidas aí na população e agradecer realmente só.
tá bom? Tá Muito bom. obrigado pela oportunidade. Fico à disposição aí para as próximas. Gente, começa a seguir o Dr. Walter quem precisar aí de um urologista maravilhoso. Eu recomendo porque a gente fez residência junto, então eu sei que ele é super atencioso, precisando, tá bom? Beijo, bom final de semana. Agora sim, sextou. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.